turma! Tá começando agora mais um JudaCast! Fala, tio Dimas, tudo bem com você? Fala, Judá, tô ótimo, feliz demais. Deixa eu te dar um beijo. Felizão de estar aqui hoje com você e com as nossas convidadas. Ai, que legal. E o nosso bate-papo de hoje, pessoal, tá maravilhoso. Judá, fala um pouquinho quem é... Antes da gente falar sobre as nossas convidadas, a gente tem que agradecer a Deus pelo nosso podcast, né? Vai lá, Judá, é com você. Senhor Deus, obrigado pelo nosso podcast de hoje. Agradeço também por todos que estão aqui, viu? Obrigado, tio Binho, Tiagão, obrigado porque vocês estão dando o maior suporte pra gente aqui, viu? E você que tá com a gente aqui assistindo, muito, muito obrigado. Eu não posso deixar de agradecer aqui, ó. Tia Nath, tia Pri. Prazerzão, pode falar já, viu? Tudo bem, Judá? Judá, bom dia. Bom dia. Parece que vocês estão um pouco tímidas. É só o começo. Só o começo mesmo. Só o começo. A gente tá encantado, na verdade, de ver você assim, ao vivo, né? Você viu só? O tio Dimas, ele fez perna pra mim agora. Incrível. Tem mão. Pra você também, Judá. Beijo, tia Pri. Beijo. Tia Pri, qualquer dia você me ensina como ser calma? Você fala tão calmo e gostoso. É mesmo, Judá, mas eu acho sua voz tão linda. Você acha? Eu acho, você acalma a gente. Ficou tímido. Tá com inveja, né? Não, Judá, não tem inveja. O espaço é todo seu aqui. Sobre o que a gente vai falar hoje? Bora lá, tio Dimas. Então, hoje a gente vai estar falando sobre a importância de trazer pro dia a dia, no ambiente da escola, né? Os temas e assuntos... Vou começar de novo, esse tio Dimas fez todo o roteiro errado. Bom, tio Dimas, fala então você o que a gente vai falar. A gente vai estar falando aqui, entrevistando tia Pri, tia Nath, para falar um pouco sobre o ambiente da escola, a importância da gente trazer os princípios e valores da Bíblia para o ambiente da escola. Legal. E a ideia aqui é a gente desenrolar todos os temas, porque tem uma história legal sobre como que nasceu a IPG, que é a escola que a Priscila e o Mário Simões, o marido dela, estão à frente, né? E o projeto que a Nath está envolvido dentro da escola, que é o Student Life. Então, Judá, eu fiz o roteiro certinho para você falar aqui um pouquinho sobre cada uma delas, o currículo delas, olha lá. A Priscila, ela é casada com o Mário Simões, ela chama Priscila Gatz Simões. O Gatz vem da onde? O Gatz vem da Alemanha. Olha só, você já foi lá? Nunca fui lá. Então, é um lugar bem bonito. Você fala alemão lá também? Uma palavrinha aqui ou outra só. Nossa, você sabe que uma vez o tio Dimas, ele foi fazer uma locução em alemão, sabia? Pro Hans Donner. É mesmo? Ele tem um relógio chamado Time Dimension, e tinha uma frase que ele precisava falar. Você lembra como é que falava? Era mais ou menos assim: Die Verbindung des Zeitgeistes zur Dimension des Weltas. Alguma coisa assim. A conexão da imagem do tempo à dimensão do universo. Uau! Eu falei tudo errado em alemão. É difícil também, né? Não é bom dia. E precisava falar em francês, alemão, espanhol, inglês. Uau! Bem difícil. Legal. A tia Pri, ela é casada com o Mário Simões, é mãe do Felipe e do Davi. E também ela adora as norinhas delas mais lindas, que é a Karen e a Mariana. Isso mesmo. E ela é avó, fala de quem? Da Melanie. Ai, da linda Mel. Eu vi ela, tio Dimas, ela é tão fofinha. Eu conheci ela, é muito linda. Tia Pri, você acha que ela parece mais com quem? Comigo. É verdade, é bem parecida com você. E ela é calminha também? Mais ou menos, assim, né? Vai aprender ainda com a avó. Ela é formada em terapia ocupacional, é empresária na área da educação, ela está à frente da IPG. Ela adora ficar em casa com a família, ao redor da piscina, conversando e descansando. E o hobby dela é fazer compras. Amo. É isso aí. Tio Mário, como que é isso, tio Mário? O tio Mário, ele assim, não fica sabendo de todas as compras, né? Não, tô brincando. Eu amo fazer compras pra gente, pra família, pra escola. Amo. Você adora dar presente? Muito. Eu sei que você não é bom de dar presente, né, tio Dimas? Eu sou uma negação pra dar presente.
Eu não sei dar presente. Eu sempre a Vânia que escolhe, porque eu não tenho essa habilidade que nem ela. E o seu maior desejo é ver o mundo transformado pelo amor de Deus através da educação. Isso mesmo. Depois eu quero que você fale um pouquinho mais sobre isso, tá bom, tia Pri? Tá bom, combinado. E a Nath Jardim Silva. Nath, não vem não. Qual que é seu nome de verdade? Vai, Ai, eu vou ter que falar. vai sim, Não você tava assinou aqui, diferente. Judá, não tava aqui no nosso roteiro. O meu nome não é Nath, é Evelise. Evelise? É. Que legal, né? Um nome bonito. É bonito, mas desde pequena me chamam de Nath, então acostumei com Nath. Que legal, ela é casada com Jefferson, mãe da Paola, de 12 anos, e do Jefinho. Sim, Jeff, né? é o Jeff. Aliás, deixa eu te falar uma coisa. Eu vi uns vídeos dele, ele lê muito, hein? Ele lê bastante, gosta de ler, gosta de falar, gosta de escrever também. Sério, que da hora. E eu vejo que lá, não só, lá na escola incentiva muito essa questão das leituras. O tio Dimas, de vez em a tia Vânia, ficam lá, tem um monte de livro para ler com as crianças. E fica lá, às vezes não tem horário para ler as coisas, né? Mas eles adoram ler, você acredita? Que bom. As crianças adoram. Bom. Olha, ela é formada em letras, com pós em psicopedagogia. É professora lá da IPG. E no lazer ela gosta de estar com a família, servir e inventar moda. O que você gosta de inventar, tia? Eu invento um pouco Tia de Pri não, tudo. tia Nath, né? É, tia Nath, por favor. Mas o negócio é não ficar parada. Tá certo, é isso aí. E ela adora ler e o seu maior desejo é que a família dela sempre honre ao Senhor. Sim, Depois a gente pode falar mais disso também? podemos. Muito bom. Bom, pra gente começar, eu queria que a tia Pri ela pudesse falar um pouquinho como é que foi a trajetória profissional dela, né, nessa área. E você também, tia Nath, pode falar sobre a sua trajetória profissional até chegar na área da educação. Eu posso começar? Pode. Porque eu comecei trabalhando como professora de inglês de uma outra escola, né? Depois que eu me formei, fiz o meu intercâmbio, aprendi a falar inglês. E aí eu comecei a ser professora de inglês em uma outra escola. E lá, na minha primeira série, tinha um menininho. E um dia, os pais desse menininho me convidaram para conhecer um projeto. Isso foi 23 anos atrás. E esse menininho é o Felipe, que é um dos filhos da Pri. Olha. E foi lá que eu conheci o projeto da IPG, que a tia Pri vai contar um pouco. E lá que eu me envolvi com a escola, me apaixonei pela escola, por tudo que a escola propõe. E acabei ficando. E agora o Felipe é meu chefe, você acredita? Ele é um chefe bonzinho? Ele é um chefe bonzinho. Porque ele foi educado por essa pessoa calma. Aliás, tia Pri, depois eu sei de uma história de uns amigos que falaram que você deu Dramin para os seus filhos. Depois você conta pra gente essa história. Que eles chegaram lá na casa deles, os amigos, eles eram todos agitados, né? É o tio Giba, pode falar, mano, que é o tio Giba. Foi lá na casa deles uma vez. Aí chegou lá, o tio Mário e a tia Pri são todos calmos. E aí o que aconteceu? Quando as crianças viram todas educadas, quietinhas, calmas, aí perguntou: vocês deram Dramin para as crianças? A gente Como você consegue, tia Pri? A gente não deu, Judá. A gente não deu, a gente só falou com eles. Falei, quando tiver visita, a gente tem que ser educado, respeitoso. Sem visita também, mas com a visita, a gente tem que ouvir a visita, o que ela quer conversar, não ficar interrompendo, ajudar. Então foi isso. Eles cresceram assim, aprendendo isso. E todos os dois são calminhos também? Mais calmos? Eles têm os momentos deles mais agitadinhos, né? O Davi, ele é mais intenso, né? A Nath conhece ele também, porque ela deu aula para ele. Ele é mais intenso e tudo, mas os dois aprenderam isso, né? Mesmo sendo mais intenso, mais calmo, a gente tem que respeitar, esperar as pessoas falarem, não ficar interrompendo, né? Super importante isso. Ah, que legal. Pri, conta pra mim, como é que surgiu a escola? De onde veio? Nasceu no seu coração ou no coração do Mário? A escola começou mesmo no coração do Mário. Na verdade, a gente estava indiretamente envolvido com a educação, mas não a educação formal, né? Educação básica, mas ensinando inglês, piano,
técnicas de filmagem, que o Mário trabalhava com essa parte de produção. Então a gente estava sempre ensinando, mas não com uma escola de educação básica. E aí um dia o Mário foi buscar o Felipe na escola e o Felipe comentou que o amigo tinha levado uma revista e mostrou na banca a revista do Coelhinho. Aí o Mário olhou a revista, claro que não era de Páscoa, né, a revista, e a gente voltou na escola, falou com a coordenação da escola, a direção, o quanto que isso não cabia dentro da vida de uma criança e o quanto era importante que a escola orientasse os pais, né? A escola pudesse chamar os pais e conversar. E a escola falou que não podia fazer isso, que ela era neutra e que ela não podia interferir na maneira como cada família desejava formar seus filhos. Então, se o pai quis deixar uma revista pornográfica com o filho de 5 anos, que tudo bem, né? E aí a gente começou a pensar, puxa, não é essa a educação que a gente quer para os nossos filhos. Então, começou esse sonho no coração do Mário, ele ainda quietinho, sonhando, até o dia que ele falou, por que a gente não abre uma escola? E eu achei que ele estava completamente louco. Então, eu falei para ele que de jeito nenhum, que a gente não tinha essa experiência, nós não éramos pedagogos, né? Então, a gente ficou pensando em tudo isso. Eu fui bem resistente, mas até que Deus começou a aquecer meu coração em relação a isso. Isso foi no finalzinho do ano 2000. Nossa, 24 anos já? Olha que bênção. 24 anos. Aí, nesse finalzinho de 2000, eu aceitei pelo menos procurar entender qual seria esse modelo de escola. Começamos a visitar escolas ao redor do Brasil e construir esse modelo. Então, durante o ano de 2001, a gente foi construindo o modelo que é hoje a Escola Internacional Preparando Gerações, conhecida aqui mais em Atibaia como EIPG, né, as iniciais. E esse modelo de escola, então, foi construído e ele nasceu foi inaugurado, né, dia 1º de fevereiro de 2002. Olha que bênção. E vocês começaram com o ensino... E a educação infantil até o 5º ano. E aí nós fomos acrescentando um ano, uma série por ano, até que em 2009 nós formamos a primeira turma de ensino médio. Olha que legal. Então foi progressivo, assim, esse crescimento. E Tia Pri, já nessa época já estava... o que estava no coração de vocês com relação a essa questão de ter princípios bíblicos, princípios e valores da palavra de Deus no dia a dia da escola? Isso foi desde o comecinho. Quando a gente começou a sonhar com esse modelo, nós tínhamos 2 coisas que eram 2 pilares muito importantes. Que a escola fosse uma escola bilíngue, porque a gente entendia o valor do inglês na vida de uma criança, de um adolescente, de um adulto. Isso foi muito importante para nós, o inglês foi fundamental para tantas coisas que Deus fez na nossa vida. E o outro pilar tão importante, quer dizer, na verdade mais importante até, é a formação com base em princípios bíblicos. Então isso desde o começo. A escola já nasceu com esses 2 pilares que fazem parte da nossa missão. Não sei se vocês sabem qual é a nossa missão, Judá, você sabe qual é? Senão eu vou te contar. Você não sabe? Não então sei, eu vou contar. Missão certinho, eu não sei. Eu tenho um entendimento do que eu acho que é, mas... A missão da IPG é formar cidadãos bilíngues, capacitados academicamente, que evidenciem caráter baseado em princípios bíblicos e comprometidos em influenciar o mundo. Olha que... Então, esses são os pilares. E dentro da escola em si, lá no começo você não tinha por exemplo, um momento só para um ensino religioso, vamos colocar esse termo assim, ou não, ou ele era introduzido no todo? No todo. Que legal. Isso é algo que a gente sempre entendeu como algo até mais eficiente, que todas as pessoas participassem disso. Isso é muito desafiador, né? Não é uma tarefa fácil, porque nem todos os que trabalham na escola, mesmo conhecendo a missão, entendendo, apoiando e tudo, mas entenderem
o quanto isso é importante no dia a dia, com o seu exemplo, né? Com a sua vida, com as suas palavras. Então, é um desafio constante da gente trabalhar isso na escola, né? Mas uma coisa que chamou a atenção para mim e para a Vânia, principalmente nesse primeiro ano que eles estão lá, que eles estudam lá, foi o acolhimento que eles tiveram da portaria à sala de aula, de todos, de uma forma muito diferenciada mesmo, assim, sabe? Que a gente não via em outras escolas, a forma de tratar, a forma de conversar, a forma de cuidar. Então, isso chamou bastante a nossa atenção. Tia Nath, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Student Life que tem lá dentro da escola. O que é a gente pode falar que é um projeto? É um projeto dentro da escola, sim. Priscila falando aqui do começo da escola, fiquei lembrando como que naquele início, naqueles anos bem onde estava todo mundo se encaixando ainda dentro de um programa, de uma forma de tratar, o que mais nos ajudou foi começar a dar nomes às qualidades e às características e ver dentro da criança aquela característica que era um traço de caráter já, por exemplo, ser amigável. E onde na Bíblia que onde que a Bíblia nos ensina a ser amigável. Então a gente sempre tinha um versículo que ia junto. Então a gente tinha até o costume de fazer vários stickers, assim, colocar na criança com o nome, hoje você foi amigável. A gente colocava em inglês também, né, pela proposta da escola, então friendly, honesto, ser justo, ser ajudador, ser colaborador. Responsável. Tinha uma lista enorme, Eram 60. né? Eram 60 traços de caráter que a gente ia identificando e os professores eram estimulados a fazer esse reconhecimento dentro das aulas. E eu, naquele início, era professora de inglês, então isso acontecia ali no início de uma aula, poder reconhecer quem que tinha tido uma atitude legal no dia anterior, e o fato de poder identificar aquilo de legal, de correto que a criança tinha feito, acho que nos ajudou a estabelecer uma base muito legal, né, que depois foi sendo desenvolvida em outros formatos, até chegar no formato Student Life, que a Pri que é melhor com datas do que eu, tá? Em que ano que a gente inaugurou o Student Life? Foi 2008? 2007. 2007, obrigada. Eu já tô meio velhinha, então eu esqueço as datas. Mas a gente começou com o desejo de acolher, trazer para perto, mesmo dentro da escola, aqueles alunos que precisavam ter uma conversa que não era uma conversa acadêmica, de falar de lição, falar de nota, falar de um comportamento, era coisas do coração mesmo, uma ajuda nessa caminhada no desenvolver do aluno como um todo. Então, acho que o Student Life foi começando através desse desejo, e foi engraçado que era uma sala bem pequenininha, menor que esse estúdio, na verdade, onde as crianças foram se achegando nos intervalos, nos horários de almoço. Aí, Pri, tá ficando pequena a sala, ou vamos trocar porque essa mesa tá muito formal, vamos colocar uns puffs. Então compramos lá 2, 3 puffs. Esses dias eu achei a foto antiga lá. E, vamos colocar umas mensagens assim na sala de versículos, palavras que vão motivar. E aí a gente foi ganhando espaço dentro da escola. Aí, de repente, as paredes foram se quebrando, a sala foi ficando maior. E hoje, em 2024, né, tanto tempo depois, a gente já conta com uma equipe de 4 pessoas. Olha. Oficiais ali dentro desse setor da escola, trabalhando com essa parte do Student Life. Fora os que, sendo professor, sendo monitor, falam, eu sou da equipe do Student Life. Acho que esse ano a gente já a gente já distribuiu umas 20 camisetas das pessoas. Eu sou do Student Life também. Olha só. Então, a ideia é sempre que todos realmente se sintam parte desse projeto, que tem como alvo o acolher, caminhar lado a lado, trazer os princípios bíblicos para o dia a dia da escola, para que eles façam um real sentido. E como isso, Judá? Você nos ajuda muito nisso. É verdade. Muito mesmo. É verdade, a gente está com o projeto do Educando com Princípios lá dentro, onde a ideia é fazer o quê? A gente pegar esses temas que estão sendo desenvolvidos lá e a gente traduzir numa linguagem para as crianças pequenas. A ideia que a gente tem, dentro do que eu falo, é falar com as crianças de até 6, 7 anos, né? Que tem essa parte lúdica que veio falando com elas, tudo. E a gente traduzir numa linguagem mais fácil para elas entenderem, né?
Exato. E aproveita e me responde uma coisa. As crianças é que escolhem ir lá pro Student Life? É no horário do lanche, alguma coisa assim? Nós temos vários modelos diferentes. Então, neste ano de 2024, a gente funcionou na seguinte forma. O Judá veio para nos ajudar com os alunos do infantil. Então, os alunos do infantil semanalmente têm um contato com o Judá, assiste o vídeo preparado por ele dentro desse tema anual que foi desenvolvido já pensando em cada semana trazer um desafio diferente para os alunos. Os alunos do 1º ao 5º ano têm uma sala super especial lá na escola, que é a sala do Student Life, a sala que ele vai quando está triste, a sala que ele vai quando precisa resolver um problema e precisa da ajuda de um adulto, a sala onde ele vai para aprender mais além do que ele aprende dentro da sala de aula. E eles vão voluntariamente ali. Então, durante a semana tem uma programação bem atraente para eles. Segunda-feira é o lançamento do tema, um bate-papo. Na terça-feira eles têm alguém que toca música lá, ajudar, você precisa ver. E aí eles cantam bastante. Na quarta-feira é uma manhã dedicada só para os meninos. Então, eles conversam, papo de menino, dentro do tema da semana. E na quinta, papo só de menina, dentro do tema da semana. Porque eles se unem também de uma forma diferente. E na sexta, só brincadeiras. Então, eles podem tomar o lanche lá dentro da sala, ou eles podem tomar fora, e eles vão se acostumando com esse investir da escola, esse olhar cuidadoso da escola, muito além da sala de aula. E do 6º ano ao 3º médio, aí a gente já tem dentro da grade horária 15 minutinhos por dia, onde eles se dirigem à sala do Student Life, que é uma sala muito legal também. Você precisa ir lá ajudar a conhecer. Tem muito puff, mas não pode pular, tá bom? Só sentar. Ouviu? Sem pular nos puffs. E eles sentam e lá a gente tem pessoas convidadas também, que vêm, às vezes pais de alunos que já se formaram, que vêm contar a história deles, como que está sendo a vida real fora dos portões da escola. A gente desenvolve também o tema da semana, também tem dias exclusivos para os meninos, para as meninas, tem dia de música, olha, tem legal. Dia de ler o versículo. É o tio Tiago que está fazendo a música, o tio Tiago. Tio Tiago sabe como que é o apelido Thiago, dele? Mas tem um apelido. Ah, é? Shade. Mas não é um apelido exclusivo. Porque tem uns 5 shades lá na escola. O que significa shade? Não sei, é uma palavra que eles inventaram e eles se chamam desse nome. Se você for lá, acho que eles vão chamar você de shade também. Aí, gostei. Agora, pega o gancho, tio Dimas, pega o gancho. Aqui, ó, o gancho dentro do que você falou. Os pais ou pessoas que vão lá, que foram impactadas com uma transformação. Conta um testemunho para mim, vocês, de alguma transformação que é aplicada, que vocês viram de como o impacto de trazer a palavra de Deus no dia a dia das crianças ali gera transformação. Vocês têm algum testemunho? Eu vou contar um rapidinho, a Nath conta um outro. Esse que eu vou contar é da educação infantil. Que às vezes a gente pensa que eles são tão pequenos que eles não estão absorvendo, né? E nós tivemos uma aluna, ela já se formou, na época ela tinha 3 aninhos. E ela chegou em casa e pediu pro pai, ela até falava, papaizinho, você faz uma oração comigo? Só que esse pai, o detalhe é que ele era um médico cirurgião, assim, uma pessoa super conhecida no meio da medicina, bem voltado para si mesmo, e ateu. E aí ele falou, e agora, como é que eu vou fazer? Só que ela era e é a paixão da vida dele. Então, ele falou, inventou lá umas palavras, né, fez uma coisinha lá. Na noite seguinte, papaizinho, você lê uma história da Bíblia pra mim? E não tinha Bíblia. E aí, o que eu faço? Aí ele contou uma história também, assim, papaizinho, você compra uma Bíblia pra mim? Aí ele foi, comprou uma Bíblia, e aí começou a ler historinhas pra ela. E tudo isso era fruto do que ela estava aprendendo na escola. Ele perguntava pra ela. Aí ele falou, porque na escola faz oração, né? Na escola leu uma história que é da Bíblia. Até que chegou o papaizinho, você me leva na igreja? Olha e aí só. ele foi se aproximando, foi descobrindo um relacionamento, né, com Deus que ele não tinha ideia que existia. E hoje ele é um homem transformado e é um homem que tem feito a maior diferença no mundo da medicina, por onde ele passa.
E tudo começou ali, depois que ela foi para a escola. Ó, você tá falando, fiquei todo arrepiado. E, um segundo gancho que aí você pode responder depois do trabalho e o projeto que vocês fazem com as famílias, que é de quarta, né? Isso, tem sido um impacto muito grande. Eu acho que seria legal falar um pouquinho da Escola da Família, porque justamente uma das mães trouxe um testemunho, um relato que a Nath vai contar, que na Escola da Família a gente trabalha os mesmos temas que os alunos estão trabalhando no Student Life. Então, essa mãe, ela tinha ouvido na Escola da Família sobre o ser altruísta, né? E aí eu vou deixar a Nath contar como é que foi a conexão entre o que a filha recebeu e o que a mãe recebeu, né? Foi mais ou menos uma situação em casa com a irmã mais velha, onde a mãe pediu para ela fazer algo, a irmã mais velha fazer algo, e a irmã falou assim, não, acho que eu não vou, acho que não. Acho que era um pedido de ajuda mesmo da mãe. E a menor falou assim, você não sabe que a gente precisa ser altruísta? Eu aprendi isso na escola. A gente precisa ir ajudar, pensar no outro, no que ele está precisando. E deu toda a lição de moral ali com base naquilo que ela tinha aprendido. Foi bem legal que essa mãe trouxe o retorno, né? Gravou até um vídeo pra gente. Que legal. E a Escola da Família é isso, é um trabalho que a gente faz semanal, trabalhando os mesmos temas que os alunos estão vendo, pela perspectiva de pais e como que eles podem trabalhar em casa aquilo que a gente está trabalhando na escola. Então, tem sido muito especial. E assim, o que você acha que os pais eles buscam quando eles colocam os filhos lá na escola? Porque, vou te dar um exemplo do que a Micília comentou no outro programa. Ela falou assim, que teve uma situação de um pai que levou o filho, que a criança, ela era impossível, assim, ela não... E tem vários outros problemas em volta disso, que a criança ficava com o celular, e tinha a questão do comportamento, mas ela queria resolver o problema dela dentro da escola, então ela botou o filho lá. Quando os pais, eles buscam a escola, eles buscam especificamente por algum motivo? Eu vou falar por nós. Nós era porque sabemos que tem princípios e valores. Eu e a Vânia falamos assim, a gente quer uma escola que tenha princípios e valores. Só que a gente vocês estão entregando muito mais que isso. Tipo assim, isso é muito bom. Então o que vocês acham que é... O que os pais buscam lá? Quando eles estão... No começo da escola, muitos pais buscavam a escola por ela ser bilíngue. Porque em Atibaia e região, em 2002, não existia nenhuma outra escola bilíngue. Entendi. Então, muitos pais buscavam, por esse motivo, os princípios e valores, assim, que alguns falavam, não concordo, assim, muito com tudo que a escola está ensinando, mas como é bilíngue, vamos deixar. Só que com o passar do tempo, os pais foram mudando esse ponto de vista e foi mudando também a razão pela qual eles procuram a escola. Procuram pelo bilíngue? Sim. Porque a gente tem um programa muito diferenciado nesse segmento bilíngue. Mas, hoje, muitos dos pais procuram a escola pelo ambiente escolar, por ser um ambiente ainda fundamentado em princípios e valores, no meio do caos que estão as escolas hoje em dia. Procuram pelo acolhimento, percebem desde a visita à escola já algo diferente e querem que o filho esteja inserido num lugar onde o filho tem nome, onde ele não é número, onde tem esse olhar que o Student Life tem dado, né? Isso faz bastante diferença. E, na verdade, a gente sabe do caos que está lá fora quando eles chegam na escola e começam a conversar sobre. Falar, eu não recebia isso. Ninguém sabia o meu nome. Ninguém sabia o que eu estava vivendo. Então, a gente, como Student Life, pensa na vida do aluno, que é esse serzinho que está sendo formado pela escola e pela família. A família dá ali toda a base e a gente, como escola, a gente complementa, né? A gente caminha junto com a família em diversos sentidos para que tudo isso faça sentido. A gente tem o desafio de realmente trazer a palavra de Deus como algo prático para a vida dele, algo que não é algo
que ele nunca vai conseguir alcançar ser esse ser. Não, a gente consegue, Deus nos dá tudo que a gente precisa diariamente para a gente poder ser esse ser humano que vai fazer a diferença, como é a missão da escola. Mas conforme ele vem descobrindo esse ambiente seguro, ele vai compartilhando o que ele vivia, o que ele sofria, né? Ele vai deixando a gente fazer parte da vida deles. Então, esse cuidado especial é realmente um diferencial muito grande na escola. E eu agradeço muito a Deus por poder fazer parte disso, no sentido de fazer parte dessa equipe. E se fossem só essas 4 pessoas que eu falei que a nossa equipe tem, pelo tamanho da escola, é uma missão impossível e falha. Mas como a gente conta com toda uma visão vinda da direção da escola, vinda lá do topo, o carinho e o cuidado que é dado no todo é transmitido dia a dia ali, né? Então torna um ambiente realmente muito acolhedor, muito, muito especial para conviver. Quando a gente fala nessa questão de formar a identidade da criança, o papel, como que vocês enxergam o papel da escola e o trabalho? Eu vou te dar um exemplo de um testemunho que nós recebemos quando a gente foi para conhecer a escola. A secretária, ela contou o testemunho do filho dela, que ela estava falando que o filho dela estava com 16, aí teve uma festa que aconteceu em outro lugar, e ele foi com alguns amigos, e uma festa numa outra escola, e aí eles chegaram lá nesse ambiente, e não era um ambiente legal, era um ambiente onde tinha bebida, tinha outras coisas, tudo. E aí ela tinha falado assim, olha, quando vocês forem sair, vocês me ligam, eu vou buscar, tal. Aí, bem antes de estar no final, o filho mandou uma mensagem, ou entrou em contato, mãe, a gente tá saindo daqui, estamos indo aqui do lado comer um x-salada, porque aqui não tá legal. Ou seja, eles têm acesso às informações, só que a tudo isso, só que eles decidiram rejeitar isso daí, deixar de lado e seguir outro caminho, né? Tem muitas histórias parecidas com essa, viu? Conta alguma que você saiba. Assim. Você estava falando, eu estava pensando de uma aluna... Porque assim, desculpa te cortar, mas se você for olhar, a gente foi lá esses dias, né? Contar as historinhas para os pequenininhos de 3 anos. Eles vão lá com amor, uma paixão, e chegavam assim no Judá. Teve uns 3 ou 4 que contaram segredos pro Judá. Aí eu falei para uma das professoras, eu falei assim, olha que importante que é ou não é Judá? Porque depois o Judá ele vai contar uma outra situação que aconteceu de uma criança pelo WhatsApp, mas assim, a gente acessa o coração da criança de tal forma que ela entrega os segredos do coração dela, a intimidade. Então assim, imagina essa criança crescendo e lá na frente ela toma uma decisão com uma postura. Sim, esse é o nosso desejo, né? Que eles consigam praticar aquilo que eles recebem. Mas olha a importância da gente estar falando aqui sobre valores bíblicos. A Bíblia é a verdade de Deus para nós. A Bíblia é o livro imutável. Então isso traz a segurança que eles precisam, mas muitas vezes rejeitam. Então, existem momentos em toda essa transição, vamos pensar numa criança que chegou com 2 anos na escola, saindo com 18, tem momentos que ela rejeita, eu não quero saber disso, eu não quero isso para minha vida. Às vezes, a própria família está com outro foco e eles acabam não querendo, rejeitando mesmo tudo isso que a gente ensina na escola, mas chega uma hora que, como dizia antigamente, a ficha cai. Né? E você estava falando, eu estava lembrando de 2 coisas. Uma é de uma aluna em especial que está desde faz tempo com a gente na escola, não sei se você vai saber quem que eu estou pensando, mas que enfrentou aí um momento dessa entrada na adolescência muito rebelde mesmo, muito indo contra os pais. E a gente tem um acampamento que o Student Life promove, um acampamento para o pessoal do 6º ao 3º médio. E nesse acampamento que a gente chama de Student Camp, é uma oportunidade incrível da gente estar vida com vida, junto com ele mesmo, né? Então, nesse acampamento, no ano passado, eu trouxe uma palavra para as meninas, da importância de guardar o seu coração, de guardar a sua pureza, trouxe os princípios bíblicos e tudo mais, e aquilo ficou guardado, e dei uma chavinha para essas meninas. Era uma chavinha de 10 centavos, mas que elas fizeram, umas amarraram no braço, umas amarraram no... E essa menina segurou essa chave, e eu lembro da mãe dela falando assim comigo, eu não sei o que você falou, mas foi muito importante para a vida dela, e ela não larga daquela chave. E essa chave se transformou em uma joia, que a mãe acabou comprando para ela, depois, para substituir, porque ela perdeu a chavinha. E essa menina veio em busca de um discipulado,
e um caminhar por perto, né? O discipulado simplesmente é caminhar lado a lado. Vamos aprender mais de Deus, vamos conversar mais sobre isso. E hoje a gente pode celebrar já uma grande vitória nessa menina que escolheu viver uma vida onde ela vai em algumas festas e ela fala, isso aqui não é mais para mim. Isso aqui não é mais para mim. Né? E até tem selecionado de forma diferente as amigas. Também entendendo, essas amigas não são para mim, né? E eu acredito que você falou sobre a questão da identidade, né? Eu vejo o Student Life sendo fundamental para trabalhar nesse resgate, né? A gente vive uma crise de identidade muito grande no mundo. Então hoje, quem deixou de ser, né? Uma troca de papéis, uma inversão de papéis, às vezes até na família, né? Pais que não sabem como ser pais, pais que têm filhos que dominam a educação de casa, quer dizer, na verdade é uma educação inexistente, né? Então, a escola, ela tem conseguido trabalhar ao longo dos anos em resgatar pai sendo pai, mãe sendo mãe, filho sendo filho, sempre investindo também no relacionamento pais e filhos. A nossa escola também tem incentivado sempre os filhos a serem obedientes aos pais, entenderem também o relacionamento deles com Deus e entendendo com isso a identidade que eles têm a partir do olhar de Deus. Então, sempre até que as famílias vêm visitar a escola, nós falamos sobre isso, né? Que o seu filho, ele é único. E ele vai aprender isso dentro da escola. Deus não errou quando fez cada um deles. Deus não errou nem na aparência física e nem na personalidade. Mas Deus quer trabalhar moldando essa personalidade, apontando também para um futuro muitíssimo diferente e melhor do que qualquer escolha que ele poderia fazer sem Deus, sem Jesus. Então, a escola tem fortalecido e trabalhado na questão da identidade diariamente. E o Student Life tem sido fundamental. E a escola da família, que na verdade a gente poderia até começar a chamar de Family Life, né? Porque é o Student Life e o Family Life. Então, nós temos dentro da missão, mesmo não sendo um pilar ali evidente nas palavras, mas é um resgate à identidade. Quando a gente entende quem nós somos, nós conseguimos olhar para o futuro e ter perspectiva, né? O entender hoje quem eu sou me lança para um futuro cheio de possibilidades e para os planos que Deus tem para mim, que são muito melhores do que aqueles que eu poderia pedir ou sonhar, né? Ô Pri, você acha que dentro da família, nessa estrutura familiar que você falou, qual que é o papel que a mãe tem que desempenhar e qual que é o papel que o pai tem que desempenhar? Você falou de papéis trocados muitas vezes. E muitas vezes tem família que não tem o pai, ou às vezes não tem a mãe. Como que você acha que... como que tem que ser esses papéis dentro de casa? A gente vai ter um programa falando só sobre paternidade, né? Qual que é a importância do pai? Desse papel de pai e do que ele ensina, o caminho que ele vai mostrar para a criança. É uma pergunta complexa, né? A gente realmente poderia falar muito sobre ela. Mas eu creio que Deus foi muito claro em relação ao papel dos pais. Eu vou falar de pais, pai e mãe juntos, né? E mesmo que a mãe esteja sozinha ou o pai esteja sozinho, na palavra de Deus não muda o ensinamento em relação à paternidade, né? Então, de ensinar a criança o caminho que ela deve andar, para que até quando ela for mais velha, ela não se desvie dele. Então, ensinar faz parte do papel do pai e da mãe. Ensinar com aquilo que fala, com aquilo que de ensinamento sobre a Bíblia, mas especialmente viver. Então, hoje, viver esse papel de solidez. Então, numa família que tem pai e mãe, viver um casamento sólido. Isso é um dos ensinamentos mais preciosos para uma criança e é um dos ensinamentos que mais afeta a identidade, é quando o pai e a mãe vivem um casamento sólido, um casamento
de amor, de perdão, de amizade, de alegria. Tudo isso afeta muito quem a criança é. Então, o papel dos pais é ensinar. Somos amigos dos nossos filhos? Somos. Mas nós não somos, como a gente fala em inglês, né? O buddy-buddy, o BFF dos nossos filhos, no sentido assim, do mundo deles. Nós somos o amigo que está sempre presente, que sempre está ali para ajudá-los, que faça sol, faça chuva, continua ajudando e falando. Acho que a Nath pode até falar, ela tem trabalhado tanto com famílias. E em famílias que por algum motivo falta o pai ou falta a mãe, o papel deles não muda, né? E Deus é capaz de suprir para esse pai e para essa mãe o que ele precisa para ele poder dar conta de uma tarefa que, claro, que é muito mais amena a dois, mas que se por algum motivo existir só um, Deus ele dá, ele capacita, mas não muda o foco. Não muda colocar limites claros, parâmetros para essa vida, para que o filho cresça e não seja um rio sem margem, né? Eu fico pensando como muitas vezes a gente fica distraído como pais e mães, né? A gente se distrai com o ter, o dar, o prover uma vida melhor para os nossos filhos, menos difícil daquela que a gente viveu. E com isso a gente não está ajudando em nada no crescimento deles, né? O que a gente precisa é prepará-los para qualquer possibilidade que ele tenha lá na frente, porque a gente não conhece o futuro. Uhum. Então, até eu também sou professora de projeto de vida do ensino médio, e uma das coisas que a gente tem falado muito recentemente é como que as empresas valorizam os soft skills, que são aquelas habilidades que você vai desenvolvendo ao longo da sua vida. Não tem uma escola para isso, um curso que você compra. Depois você vai na faculdade e se especializa naquela técnica, né, no seu hard skill. Mas os soft skills são aquelas coisas que você vai ao longo da sua vida aprendendo, que basicamente é o seu caráter. Né, você ter compreensão do outro, saber se comunicar uma ideia com todo respeito, né? Então, muitas habilidades, e é muito mais fácil, então, a gente promover desde pequeno o ensino, acompanhando ali com o estudo acadêmico, é óbvio, né? Mas promover o desenvolvimento do caráter, e vai ser um tiro certo para o futuro, do que a gente só focar ali no aprendizado de matérias, de hard skills, que talvez o cara seja o maior conhecedor de toda a enciclopédia, mas não consegue conviver, trabalhar em equipe. Então, por isso que o ensino do caráter é tão importante, preparando eles para as batalhas que vêm pela frente na vida adulta. Entendi. A gente tem um problema do lance das telas, que tem acontecido bastante. Um dos testemunhos que a gente conta muito é de uma menininha que a gente tinha o WhatsApp do Judá um tempo atrás, e aí a gente tinha um contato com as famílias. E aí o Judá, vira e mexe, mandava uma mensagem, a criança, ela ficava encantada, né, Judá? E ela, sabe o que ela fazia? Ela mandava mensagem pra mim, eu respondia, aí teve um dia que ela fez o quê? A mãe dela falou assim, Judá, ela quer mandar uma mensagem pra você de um jeito ou de outro, mas não se incomoda muito pelo que ela vai falar, tá bom? Ela queria falar, sabe o quê? Que ela tava indo no banheiro e ela tava conseguindo limpar o bumbum dela sozinha. Olha a intimidade. Intimidade mesmo. É muita intimidade. Mas ela tava tão feliz e ela confiava tanto em mim que ela abriu o coração dela para falar sobre isso. Uhum. Para você ver como é importante a gente saber o que os nossos filhos têm acesso. Uhum. Porque na internet... Pode ser perigoso. Muito, porque acessa o coração das crianças e elas vão seguir o que eles estão fazendo. Tem muitos youtubers aí, e eu vejo, de vez em quando, os nossos filhos acabam ficando lá na... Nossos filhos, você falou? O Lucas e a Júlia, eles ficam muitas vezes lá na tela, e aí o que acontece? Acaba passando uma coisa ou outra, você não tem como bloquear tudo. E aí eles acabam acessando e você vê que acaba contaminando um pouquinho. Então, é muito importante. E sabe outra pergunta que ela fez pra mim? Judá, quando você vai fazer cocô, o que você faz? Como que você limpa o seu bumbum? Ai, ai, ai. E eu respondi. Falei assim, eu vou que nem os cachorrinhos. Eu limpo meu bumbum na graminha. E ela ficou satisfeita com a resposta. Que bom. Por exemplo, lá na escola, vocês têm alguma preocupação com isso, nesse sentido do tipo de acesso, tipo de conteúdo? Eles têm acesso às telas lá? Não? Como que é?
Quer falar um pouquinho? Vou falar um pouquinho da sede, que nós temos algumas unidades, né? Então, infantil e o fundamental anos iniciais, nós não temos permissão, eles não têm permissão para terem o celular ali, né, no dia a dia. Então, isso ajuda bastante, porque eles não têm esse acesso ali e acabam focando em outras coisas, né? Especialmente na hora dos intervalos, podendo focar em brincadeiras, correr com os amigos. Ou seja, dentro da escola, no momento, eles não têm, só na saída. Ou no intervalo eles usam, pode usar? Não, no Também intervalo até o quinto ano não podem usar. Então, com isso, eles fazem outras coisas, e isso é tão bom, né? Esse é um outro resgate, né? Porque as crianças já não brincam mais, né? Aquelas brincadeiras que a gente fazia, né? Quando era pequena, brincar de roda, isso não existe mais, né? No dia a dia deles como algo normal, acaba sendo diferente. Mas uma coisa que nós sentimos é que eles já têm muito acesso a telas em casa. Então, isso é um perigo, né? A gente tem trabalhado isso, inclusive, com os pais, alertando sobre os riscos, né? Os riscos, eles têm crescido a cada dia por conta das crianças terem acesso, né, às telas, e os conteúdos, eles são... mesmo que o pai supervisione, a gente sabe que hoje, no meio de algo que é aparentemente inofensivo, aparecem outros conteúdos. E esses outros conteúdos acabam levando a criança a ter acesso a muitas informações que não comportam, não cabem para a idade porque deles. Nem todos eles usam só o YouTube Kids, por exemplo. Coloca o YouTube normal, mas mesmo no YouTube Kids, o tipo de brincadeira que os YouTubers fazem, que na verdade eles mostram a vida, o dia a dia em família. E o que a gente percebeu em casa? Mesmo eles acessando só o que a gente vê que pode acessar, o que começou, eles acabam não sendo gratos pelo que eles têm. Sim. Eles ficam pedindo brinquedo toda hora, pede, quer ficar comendo só porcaria, porque vê que o pessoal tá comendo só porcaria, faz aqueles desafios de um monte de chocolate, por exemplo, come. Então, assim, isso... Os desafios sempre são perigosíssimos. Muito, e assim, e a gente... Só que aí mistura dentro de casa, assim, eu e a Vânia, nós trabalhamos em casa, home office, no estúdio, o Judá também lá, e aí a gente acaba, muitas vezes, não tem o tempo total com eles que a gente precisa ali. Apesar, eles vão para a escola às 7h30, volta, almoça em casa, volta de novo, aí chega 5 horas, aí começa a nossa rotina, dar banho, preparar a janta, e aí é o tempo que a gente vai estar mais com eles. Mas mesmo assim a gente tem outras coisas que não consegue ficar full time ali, sentados. Mas eu tenho certeza que você já teve experiência com seus filhos deles falarem: mamãe, passou um negócio feio, a gente desligou. Sim. A gente fala, porque assim, acaba passando, por exemplo, muitos YouTubers que são para crianças, acaba tendo coisas com sedução, beijo na boca. Aí eles sabem, olha, eu confio em vocês. Sim. E ele falou assim, ó, aí ele se... Papai, a Júlia tá vendo tal coisa. Papai, o Lucas tá vendo tal coisa. Mas eles têm esse elementos cuidado. De magia negra. Sim. Verdade. Isso é muito Mas presente. aí a gente vê a importância desse tópico aqui. Você criou seus filhos dentro da sua casa, dentro de princípios e valores bíblicos. Ou seja, a gente não pode transferir para a escola essa responsabilidade. Então a escola vem para complementar o que você já faz na sua casa, para dar firmeza. E aí a gente pensa que essa preparação não é para uma escolha lá quando ele fizer 19 anos e for para a faculdade, é agora, nas pequenas coisas. Meus filhos já teve festinha de criança anos atrás que eles falavam: mãe, aquela festinha lá não dava, tinha umas músicas muito feias. Que nem falando sobre o Halloween que teve. A gente se falou e falou assim, vamos fazer algo pensando pro Halloween, lembra que a gente falou sobre isso? Porque assim, e até na discussão do nosso roteiro, a gente estava falando, a pastora Priscila, ela trouxe algumas sugestões, olha, em vez da gente falar isso dessa forma, vamos ajustar a forma que a gente fala, para não deixar de acessar o coração daqueles que precisam ouvir, né? Então é esse cuidado que a gente tem na produção dos conteúdos, né, para fazer. Sim.
que você acha, Pri? Você falou dessa questão desse impacto, né? Que tem da espiritual. Fala um pouquinho sobre isso. O que você acha como que você enxerga tudo isso? Esse impacto negativo? Como Halloween, por exemplo. Primeiro que a experiência, vamos falar especificamente do Halloween, e depois eu falo um outro aspecto. Mas o Halloween é uma festa típica americana. Então, a escola mesmo, a IPG, sempre foi cobrada por pais da razão da escola não mencionar, quer dizer, nós nem mencionamos. E, na verdade, a escola também decidiu não fazer uma festa fantasia nesse dia. Então, as fantasias entram, às vezes, em Fun Day da escola, ao final do ano, sim, mas não nesse dia. Para que a gente não tenha nenhuma alusão específica ao Halloween. É uma festa que exalta os mortos, exalta o ocultismo, demônios, medo, incita o medo, incita as coisas feitas na escuridão, né? E é uma festa que, se a gente ainda for aprofundar um pouco mais, ela tem hoje raízes muito fortes dentro do satanismo. Então, assim, é uma festa típica americana, Talvez até muitas pessoas nos Estados Unidos brinquem de fantasia, brinquem de pedir os doces ou travessuras, né? Como algo, é tão divertido, é tão legal, coloque uma fantasia de coelho, de sapo, e nem são só de elementos assim da bruxaria ou, né, dessa questão mais oculta. Mas por que a gente precisa fazer isso? Eu sempre dizia aos pais que criticavam a escola não ter Halloween. Bom, se a gente tiver, então, que reforçar os elementos da cultura americana, então vamos fazer o seguinte: por que a gente, então, vocês em casa, como nós fazemos na escola, não reforçam o Thanksgiving, o Dia de Ação de Graças? Dia de Ação de Graças. O Thanksgiving, ele, além de ser uma tradição americana, é um feriado, que o Halloween não é. Tem elementos que constroem questões muito importantes, não só da gratidão, mas de reunir a família, de celebrar a colheita, porque tudo isso nasceu disso, de celebração de uma colheita, de uma sobrevivência depois de um ano extremamente difícil, né? Então, a questão do Halloween é essa: por que celebrar a morte se a gente pode celebrar a vida? Verdade. Então, isso sempre foi muito, muito forte. Com relação a essas influências, afeta justamente o que a gente já falou, que é a questão da identidade. As imagens, especialmente as imagens vistas na internet, seja do que for, elas ficam gravadas para sempre na mente das crianças. Então, são imagens que vão estar ali no banco de memória delas. Se elas veem isso com muita frequência, quando elas acessarem a memória, aquilo vai estar presente. Se elas viram, por acaso, algo, vai estar presente? Vai, mas como não é frequente, elas têm outras memórias boas gravadas, então na hora que ela precisa de algo, ela não vai acessar o medo, o temor, né? Ela vai acessar outras coisas que ela recebeu dos pais, recebeu dos professores. Então, o excesso de imagens que remetem a criança a emoções ruins, ela causa um racho, né, na identidade dela. E uma coisa que me chamou bastante atenção, saindo desse ponto para um outro, com relação, eu acho que é uma pergunta mais para você até responder, vocês falarem para donos de escola, que aqui a gente tem pessoas que assistem, professores, donos de escola, com relação aos funcionários que são contratados, por exemplo. Qual que é o trabalho? Vocês desenvolvem algum trabalho específico com eles para entender a proposta de valores da escola, com relação também a esse cuidado com as crianças? O que você podia falar para eles e como que é esse trabalho que vocês fazem com os funcionários especificamente? É um trabalho desafiador, como dona de escola, você encontrar pessoas que são habilitadas, competentes, realizam um bom trabalho acadêmico e que também têm uma base sólida cristã.
Então, isso é muito desafiador. Profissional raríssimo. Não Raríssimo. adianta, assim, então você acha que essa base sólida cristã é um dos pré-requisitos ou não? Não necessariamente. Ou isso pode ser construído? Não necessariamente. Para nós, na escola, nós buscamos pessoas que não trabalhem contra a missão da escola, Tá. que reconhecem a existência de Deus e que tenham uma relação com Deus, um relacionamento com Deus, pelo menos no sentido de acreditarem no poder, na existência, no poder dele e naquilo que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Não é igual para todos os funcionários isso, então não chegam todos com o mesmo nível de relacionamento e conhecimento de Deus. É o nosso objetivo que todos, sim, tenham um relacionamento sólido com Deus. Mas na nossa cidade nós não encontramos todas essas pessoas, então nós trabalhamos internamente na formação deles. É um trabalho contínuo, precisa ser incansável, um trabalho de discipulado, que a Nath falou, de acompanhamento. Uma coisa que nos surpreende, eu digo isso para donos de escolas cristãs, que muitas vezes alguns que se dizem cristãos têm um testemunho pior do que alguns que não são cristãos. Entendi. Isso é muito triste, mas acontece. Então a maioria não é assim, mas acontece. Então, na verdade, oração, acompanhamento, perceber os frutos que essa pessoa dá na escola e dependendo dos frutos ela continua ou não, né? Então eu acredito que é algo mais nesse sentido e a escola sempre investindo, sugerindo leituras, treinamentos, participando com eles. Não sei se Nath gostaria de acrescentar. Não, a gente veio falando sobre isso no caminho, de como quando a pessoa se apropria dessa missão, o negócio flui tranquilamente. Né? Então ela entende que ela trabalha em prol do quê? Da missão da IPG, que é formar cidadãos bilíngues. Talvez ela não fale inglês, mas ela promove isso dentro da escola. Capacitados academicamente, talvez o setor dela é outro, não é estar lá lecionando, mas ela entende que o melhor ali é para o aluno, para que ele tenha o melhor ambiente para estudar e que evidencie caráter baseado nesses princípios bíblicos, ela colabora em prol disso e não contra, e comprometidos em influenciar o mundo. Então, quando ela enxerga esse todo e ela fala, essa é a minha missão aqui dentro, não tem como dar errado. Ou seja, ela não fecha o coração para ter uma transformação dentro dela. Isso mesmo. Que legal. Ô, Nath, queria falar alguma coisa? Não, eu só mencionava, teve uma professora de educação física que trabalhou lá na escola, agora ela já se aposentou. Mas ela conheceu a Cristo através dos seus colegas de trabalho. Só. Ela trabalhou muito tempo lá na escola e foi vendo o pessoal e falando, eu vou querer ser assim também. E hoje é firme com Deus. Que legal. Uma das coisas que eu acho que o maior desejo do nosso coração é que todo mundo saiba a alegria que é estar nos caminhos de Deus. Uhum. E Nath, o que você acha, ou então a Pri, para o dia a dia das famílias, introduzirem, eu sei que é uma pergunta difícil, porque nem todos são cristãos, ou, como você falou, tem pais ali que tem outra forma de pensar e educar os filhos, mas que dica você poderia dar para o dia a dia das crianças em casa? De repente fazer algum devocional com as crianças. Vocês têm alguma ideia que vocês possam sugerir para os pais? Eu vou deixar a Nath com essa. Eu acho que quando a gente está focado no alvo que a gente quer alcançar, a gente vai buscando aí um passo a passo, né? E desde pequeno, então, poder ler uma história bíblica, fazer um devocional. Se você precisa que o seu filho use um pouco de tela porque você trabalha, que tipo de programa? Então, direcionar justamente a programas como Judá. Outros programas de devocional, de histórias bíblicas, músicas que vão guardar no coração, como a Pri estava falando, né? E fazendo eles guardarem esse tesouro. Esse é um princípio bíblico mesmo. E guardando, no momento da adversidade, eles terem, quando puxarem coisas muito boas que vão ajudar eles a seguir adiante, né? Então, sim, o devocional. E eu acho que da mesma forma como os pais, eles estudam para suas profissões, o educar filhos é algo que precisa de muito estudo também.
Então, observar o que está dando certo por aí, o que está dando certo e seguir. E o que está dando certo são pessoas que estão firmadas numa verdade, num compromisso, pessoas que têm um caráter sólido, que não muda dependendo da circunstância, né? Então, a palavra de Deus é completa e perfeita para isso. Uma coisa que a gente tem, eu acho que eu até cheguei a falar com você, eu e o Judá, a gente tem pensado dentro do projeto do Educando com Princípios, poder abrir e estender isso para as famílias. Tanto que a gente está criando os devocionais, 365 devocionais, para dentro da plataforma. Que legal. E a ideia é que os pais possam ter acesso a isso, né? Ou seja, de manhã chega no café, olha o que o Judá tem para falar, né, Judá? Aí tem lá um devocional de 2 minutos. Ou seja, você está dando ferramenta para os pais compartilharem algo que vai semear princípios e valores no coração das crianças. E estamos chegando ao final do nosso programa e eu estou muito feliz pelo nosso bate-papo, agradecer a vocês. E antes da gente encerrar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para os pais, professores, educadores, para o pessoal que está assistindo a gente. Pri, Nath, fica à vontade, que Deus colocar no coração de vocês. Que palavra você pode deixar para essas famílias que estão assistindo? Eu vou dizer para vocês que se vocês estão envolvidos com a educação, parabéns. Se vocês têm uma fé cristã e entendem o propósito de Deus para a humanidade, parabéns, que isso é tão fundamental. E dizer que através da educação cristã, em casa ou na escola, nós estamos transformando uma geração, transformando gerações. E só que não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo. Na verdade, nós estamos nadando contra a maré. Então, minha palavra para vocês é: sejam firmes, fortes, se preparem, né, para os desafios que virão, porque eles virão, né? Educar os filhos dentro de uma família segundo o coração de Deus, ou uma escola segundo o coração de Deus, será sempre, não é que vai ser de vez em quando, sempre será um desafio e nós encontramos sempre muita oposição. Então, sejam fortes e corajosos e não se desviem daquilo que Deus tem colocado no coração de vocês. Ela falou tudo, né? Não, tenho certeza que você tem mais alguma coisa para falar. Não, mas se eu pudesse só repetir, acho que é algo que eu acabei de falar, na verdade, né? Da gente gastar tempo estudando e se preparando. Da mesma forma como a gente estuda para uma profissão, a gente precisa estudar para educar outras pessoas, né? Crianças que vão se tornar jovens e adultos. A gente precisa então gastar tempo se preparando para isso, tendo conhecimento da palavra de Deus, conversando sobre esse assunto, participando de todas as oportunidades que existem, e existem muitas para a gente conversar desse assunto, palestras, grupos de apoio, amigos em casa. Na nossa escola tem a Escola da Família, mas eu sei que tem muitos grupos também que conversam sobre princípios e valores que vão ser a base de tudo isso, e ser exemplo. Né? Acho que a criançada aprende com o que elas observam da gente, muito mais do que aquilo que a gente está falando. Então, que a gente possa se policiar diariamente para ser um exemplo daquilo que a gente acredita ser saudável, ser seguro, ser bíblico e ser útil para o futuro delas. Legal. Obrigado demais pela presença de vocês, foi muito bom. Espero... No próximo convite, se vocês aceitarem novamente estar aqui com a gente, vai ser um prazer. Obrigado. Com certeza. Obrigada, Judá. Mas espera aí, você vai acabar de novo o programa assim, dar os presentes que a gente tem pra todo... É verdade. Quem veio no programa aqui tem que ganhar presente. Eba. Tio Dimas, pega lá, vai. Um presente meu e do Judá. Uau, que Gente, lindo! que especial, mas tem que mostrar para as câmeras ou pode esconder? Fica à vontade, se vocês quiserem. Tá aqui. Que que legal! Olha aqui, Judá. Eu vou lembrar disso sempre, viu? Espero que vocês Um gostem. livro também, Transformando Corações. Eu que gosto de ler, já fui direto no livro, né? Olha, Especial, hein? para um soninho bem gostoso. Que legal. Olha, Serve para as nossas viagens, filhão.
Muito especial. Demais. Uma visão bíblica da identidade da criança em formação e transformando corações. Amei. Muito especial. Obrigada, Judá. Vocês não vão Dimas. sair daqui sem o Judá, né? Ah, Vocês vão sério? ganhar. Sim. Vou levar Incrível. você pra casa. A calça do Judá Que tá caindo. demais. Ai, 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 meu Deus. Corre, puxa, 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 puxa. Pronto. A Melanie vai amar, hein? Esse é seu, né? Gente, que demais. Ó, e todo convidado que vem não pode sair daqui sem escolher uma almofada do Judá também pra dormir com sua máscara de dormir, né? Pode escolher. depois. Qualquer uma? Qualquer uma. Mas aí Qual? você escolhe qual você quiser, tá bom? Ah, eu acho que é da Nina, viu? É? É, ela vai amar. Que A fofa. Nina, pequenina do Senhor. Aqui Aí pra você já Mel. Escolhi, eu quero aquela ali, Essa minha daqui? favorita. Ah, Pode pegar aqui? pode pegar. Aqui, ó. Que demais. Que legal. Amei. Bom, pessoal, obrigado você que ficou com a gente. É um prazer estar aqui com vocês sempre, tio Dimas. Bom demais. O bate-papo é muito bom, né? Próximo programa, temos uma entrevistada mega especial e você precisa estar com a gente. Já deixa aqui nos comentários de onde você está falando e também se você tiver perguntas que vocês queiram fazer para tia Pri e para tia Nath, depois eu gravo com elas a resposta para mandar para vocês, tá bom? Combinado. Tio Dimas, obrigado. Pessoal, obrigado demais. Beijo, até a próxima. A gente se fala, Nath, Pri, brigadão. Obrigada a você. Judá, Tchau, Dimas, Judá. todo mundo. Dimas. Beijo Ei, pra vocês. Turma, vai, manda beijo também vocês, vai. Tchau. Ó, a tia Nath tá mandando Aprendi, bem, hein? ó. Ó lá. Tiagão, obrigado. Turma, adorei estar com vocês por aqui, hein? Ó, não esquece, próximo programa tá maravilhoso. Eu quero vocês com a gente, tá? Ah, e não deixa de acessar turmadojudá.com.br. Lá tem um montão de coisa legal, tá bom? Um beijo. A gente se fala, hein? Tchau, tio Dimas. Adorei estar com você. Tchau, pessoal. Bom demais, hein? Quero te ver no próximo programa. JudáCast.